regencial para a nossa vida seguir. Iniciada a gravação da nossa aula do dia 9 de maio de 2021, ainda no período da Covid, aqui no sistema de aula híbrida, e hoje nós vamos retomar os assuntos sobre o período regencial. Vou iniciar o espelhamento desse material, que já está disponível para vocês no blog, e vamos continuar as explicações. Bem, e de acordo com que vocês forem tendo as dúvidas, os senhores podem, meu velho, conversar comigo, beleza? Bem, falar do padre Diogo Antônio Feijó e falar do nosso camarada Araújo Lima, creio isso aí que já está tranquilo. Lembra que eu falei com vocês que o nosso camarada padre Diogo Antônio Feijó, desse momento da regência, foi um camarada de postura liberal. Foi um camarada de postura liberal na medida em que ele descentralizou o poder e concedeu autonomias. Então, tipo, quando ele criou o Código de Processo Criminal, cada província passou a ter o seu próprio tribunal com um juiz escolhido pela elite local. Então, isso é autonomia, deu mais poder para as elites locais no nível judiciário. Quando ele criou o Ato Adicional de 1834, que eu falei que é uma emenda na Constituição, ele deu autonomia política para as províncias, porque a partir de agora, cada província passa a ter uma Assembleia Legislativa, sacou? Além disso, ele criou a Guarda Nacional. Cada elite passa a ter uma guarda própria, nomeada pela elite, dirigida pela elite e composta pela elite. Falei com vocês que essas medidas deram popularidade ao Feijó, que se torna o próximo regente do Brasil. É o primeiro regente uno, eleito pelo voto. Inclusive, falei que essa seria uma semelhança com a República. Por que semelhança com a República? Porque, assim como na República, é um chefe do Poder Executivo eleito pelo voto para mandato de 4 anos. Aqui foi. Assim como na República, cada estado tem seu próprio tribunal. Aqui, cada província tinha seu próprio tribunal. Assim como na República, existe uma sede do governo federal, que é o Distrito Federal nos dias de hoje. Nessa época, existia uma sede do governo federal, que era o Rio de Janeiro, chamado de município neutro. Assim como nos dias de hoje, cada localidade possui uma guarda própria. Nessa época também possuía, era a Guarda Nacional. Então nós temos uma série de características que trazem uma semelhança de um ar republicano, mesmo vivendo num período que é um período monárquico, de governo regencial. No entanto, eu falei com vocês que ele venceu com uma pequena margem de votos. E ao vencer com uma pequena margem de votos no Brasil, o seu destino já está basicamente tratado. Aí você fala, por quê? Porque vai haver ingovernabilidade. Você não vai ter a possibilidade de conseguir aprovar aquilo que você tinha em mente ou como projeto. Já que para você conseguir fazer isso, você tem que ter maioria absoluta. E maioria absoluta seria minimamente 2/3 dos deputados e dos senadores. Se ele venceu com uma maioria mínima ou com uma pequena margem de votos, ele não tem. Daí, atritos entre o executivo e o legislativo. Daí, a ingovernabilidade. As revoltas começam a pipocar. Lembram que boa parte da população não consideravam os regentes governos originais. Os brasileiros acreditavam, a maioria do povo, naquela história da teoria do direito divino dos reis, de que ir contra o rei, de que o rei era um representante de Deus na terra, de que ir contra o rei era ir contra Deus. O Feijó pedia apoio ao Congresso para liberar tropas e liberar verbas para combater as revoltas, mas não conseguia na medida que ele queria. O país estava em risco de fragmentação, com o surgimento de várias outras repúblicas, e o nosso primeiro chefe do executivo, eleito pelo voto, simplesmente não consegue terminar o mandato dele. Ele renuncia, e quem entrou foi o Araújo Lima. Falei o seguinte para vocês, se o Feijó era um camarada de postura liberal, e ele tinha uma forte oposição que o levou à renúncia, o próximo cara que vai chegar ao poder é conservador. O Araújo Lima é um camarada de características conservadoras. Lembra que conservadores centralizam o poder. E ele fez o quê? Fez a lei interpretativa do ato adicional. E o que seria essa lei interpretativa do ato adicional? Simplesmente inverteu o ato. Aí você fala, como inverteu o ato? Lembra das assembleias provinciais que tinham autonomia administrativa? Agora, eu, regente, posso nomear quem vai governar esse lugar. Se eu posso nomear quem governa cada lugar, eu centralizei. Eu retirei a autonomia. Lembra que eu falei com vocês que cada lugar tinha um tribunal provincial, que a elite local escolhia o juiz de paz. Agora não mais. Agora eu, regente, que escolho quem vai ser o juiz de cada lugar. Se eu nomeei, eu centralizei. A Guarda Nacional, que era dirigida pela própria elite,
Agora, quem passa a dirigir essa Guarda Nacional é o regente. Se eu dirijo, eu centralizo. As revoltas não só se aprofundaram, como elas se multiplicaram. E aí nós entramos nas revoltas. Falamos da cabanagem. Essa revolta que é a cabanagem, o que vai cair dela? Ela é uma das revoltas mais populares do Brasil e foi a revolta que teve a maior quantidade de mortos. Pode crer? Mais ou menos, uns 30 mil morreram numa população que na época se aproximava das 80 mil pessoas. Então você imagina que foram quase a metade da população morta nesse processo. Falei que tinha esse nome de cabanagem, porque o grosso dos revoltosos moravam em cabanas às margens dos rios. E viviam de quê? Da caça, da pesca, da coleta de drogas do sertão. Quando conseguia pescar, comia, quando não conseguia, já era. As drogas do sertão não são lavouras que dão um ano inteiro, elas frutificam em alguns momentos do ano. Então, na época que frutificava, por exemplo, um guaraná, eu ia vender, o comerciante local pagava o preço que ele queria, porque ele tinha monopólio de comércio. Então, você tem aqui nessa revolta duas questões. Observa esse parágrafo. Embora por causas diferentes, os cabanos, índios e mestiços, na maioria, e os integrantes da elite local, que eram comerciantes e fazendeiros, se uniram contra o governo regencial. São diferentes, mas são contrários ao governo. São diferentes e têm ideais diferentes. As populares, índios, pobres, mestiços, queriam o quê? Melhor qualidade de vida, acesso a trabalho, acesso à terra, participação política. Enquanto os fazendeiros queriam o quê? Eles governarem a província do Pará. Eles terem a autonomia política e administrativa para se governar. Falei que a junção dessas duas ideias fazem com que eles tomem o poder lá em Belém. O governador só não morreu porque fugiu e nós tivemos uma sequência de presidentes cabanos, beleza? Nós tivemos primeiro o Félix Malcher, que foi autoproclamado presidente cabano. Assim que os caras ocuparam o palácio do governo e tomaram o poder, eu falei com vocês na aula passada, que poderia muito bem naquele momento os próprios cabanos escolherem entre si um deles que seria o próximo presidente. Mas não. Quem acabou por se autoproclamar foi um fazendeiro e comerciante rico, o Félix Malcher. No entanto, o Félix Malcher vai ser acusado de traição. Quando ele fez o juramento de ocupação da presidência, que eu falei que também é algo tradicional até os dias de hoje, acaba o mandato, entra um presidente novo, ele coloca a mão na Constituição, outros colocam a mão em cima da Bíblia e fazem uma série de juramentos. Que você vai acatar a Constituição, que você vai respeitar os três poderes, a ordem imposta pela Constituição, blá, 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 blá. E no final do juramento dele, ele jurou fidelidade ao futuro imperador Pedro II. Isso vai ser visto como uma alta traição. Tipo assim, pô, acabamos de tomar o poder, cara. E você vai falar comigo agora que você vai ser presidente, mas jura fidelidade ao imperador? A gente não ia ser um país independente, separado do Brasil? O que aconteceu? E o Camada vai ser executado. Quem vai entrar no lugar dele vai ser o Francisco Pedro Vinagre. Pode crer? O Francisco Pedro Vinagre, ou simplesmente Francisco Vinagre, ou só Pedro Vinagre, que eu falei que é o nome duplo, é o cara que vai ocupar a presidência cabana nesse momento. Ele que matou o Félix Malcher, ele ocupa a presidência. Aí ele fez alguma coisa? Não. Ele ficou no governo até as tropas regenciais chegarem em Belém. E quando as tropas regenciais chegaram em Belém, o nosso camarada Pedro Vinagre, deu linha na pipa, vazou, deixou o cargo vago, que foi ocupado pelo terceiro presidente cabano, Eduardo Angelim. Eduardo Angelim ocupou o poder no momento que as tropas regenciais invadiam a capital. E o governo regencial queria dar um castigo exemplar. Era a primeira revolta, sacou? Contratou mercenários, igual esse John Taylor, e aí eu já falei, aconteceu o cerco por terra e mar, pode ter certeza que a quantidade de mortos vai ser imensa. Porque a história era, mate todos aqueles que forem cabanos. Mas eu falei com vocês o seguinte, os galera não usam uniforme. Não tem uma faixa na testa falando sou cabano com muito orgulho e com muito amor. Então quem que é cabano? É a população ribeirinha, é a população pobre. E foi um massacre. Show de bola? Do mais ou menos 30 mil mortos, uma população de aproximadamente 80 mil. Tranquilo nessa aí? Deu para poder lembrar? Tem alguma dúvida sobre essa que a gente falou até agora? Deixa eu ver o povo em casa como é que tá. Tem que levar as coisas com tranquilidade. Pelo jeito, não tem não. Vamos lá.
Não tem não. Vamos voltar então aqui para nossa parada. Essa aqui, eu falei com vocês que é a que mais tem caído nos últimos tempos. Ela é a Farroupilha. E por que essa tem caído tanto nos últimos tempos? Porque ela é a única revolta que nós temos que é feita exclusivamente por escravos. E na ocasião, revolta que eu falo a nível nacional, porque nós tivemos várias revoltas feitas por escravos ao longo da história do Brasil. Por exemplo, olha o Quilombo de Palmares, sacou? Que nós falamos que foi destruído por bandeirantes como Domingos Jorge Velho, Borba Gato e por aí vai. Nós tivemos no Espírito Santo, por exemplo, uma revolta de escravos gigantesca, que foi a revolta do Queimado aqui na Serra, sacou? Que, diga-se por passagem, quando tinha a história do Espírito Santo, era uma das questões que mais caía, a revolta do Queimado. Uma revolta feita por escravos. Um frei chamado Gregório do Bene estava fazendo a igreja lá na Serra, a igreja católica, e a galera não aparecia para poder fazer a igreja, porque a igreja era feita com doações, mas também com o trabalho da própria população. E aí o pessoal ia fazer o quê? A igreja demorando demais para poder ser feita, esse Gregório do Bene. Na época eram sempre duas missas, uma missa para os brancos primeiro, depois uma missa para os escravos, sacou? E chegou uma altura do campeonato que o Gregório do Bene falou para os escravos que estavam na missa que se eles ajudassem na construção da igreja, ao terminar a igreja, ele conseguiria a carta de alforria para eles, beleza? A igreja saiu rapidamente. Por quê? Porque escravos de toda a Grande Vitória, quando tinham o dia de folga, rumavam para lá, para poder trabalhar na construção da igreja. E aí a igreja ficou pronta rapidamente, graças ao trabalho desses escravos católicos, e quando inaugurou a igreja, o Frei Gregório foi lá e fez a primeira missa para a galera branca e fechou a igreja. E os escravos do lado de fora falaram assim, pô, o que está acontecendo aí? Cadê a nossa missa? Agora é a hora da nossa missa e a nossa carta de alforria, cadê? Ele pegou mentira para a galera, porque não tinha carta de alforria de nada. O que o pessoal fez? Meteu fogo na igreja que eles tinham acabado de construir com um padre lá dentro. Não morreu porque saiu correndo. Para a igreja do Queimado ou revolta do Queimado. E aí? Repressão fortíssima. Matou um monte, sacou? Revolta feita por escravos aqui no Espírito Santo. Essa aqui é uma revolta de nível nacional. É uma revolta que quer separar a Bahia do Brasil. E é uma revolta feita por escravos de origem muçulmana. Escravos que eu falei com vocês, sabiam ler e escrever. Sacou? Porque um muçulmano, assim como um judeu, a base da religião dele é feita a partir da leitura da própria Bíblia ou do próprio livro sagrado, seja a Torá ou o Alcorão. Sacou? Não tem um processo que acontece igual de catequese, que você pode se converter sem saber ler e escrever. Saber ler e escrever faz parte dessas religiões para o seu próprio conhecimento e para a busca da sua verdade, já que ele é o livro da verdade para essas religiões, velho. E esses caras, por saberem ler e escrever, não só planejaram debaixo das barbas dos seus senhores, como esses camaradas também não se convertiam ao catolicismo. Era o único grupo de escravos que resistia à conversão. Expliquei para vocês o motivo. Para os muçulmanos, mudar de religião é pecado capital. É dever de um outro muçulmano, ao encontrar um que mudou de religião, decapitá-lo. Sacou? Então não é algo como acontece nas religiões que predominam no Brasil. Muito possivelmente você já mudou de religião, ou quase certeza, você conhece alguém que mudou. Ver isso acontecer no mundo muçulmano ou no mundo judaico é raríssimo mesmo, por causa da punição que eu acabei de te dizer, sacou? Mas essa de cortar a cabeça no mundo muçulmano, no mundo judaico não tem não. Mas se o camarada que muda de religião vira um pária, vira. Vira um pária? Vira. Judeu que mudar de religião na família dele já era. Aí você fala por quê? A galera não trata ele normal mais não. Não vai ser enterrado no mesmo cemitério, sacou? Pai e mãe costumam não ir na sua casa, não vai visitar nem ver os seus netos, sacou? É um negócio diferenciado. O cara fala assim, pô, um tanto quanto radical. Na verdade, se você for ver, quase todas as religiões, elas tendem a tentar fazer o casal da mesma religião. Se você é de uma igreja protestante, de uma igreja católica, é comum isso acontecer. Aí você fala assim, por quê? Porque se você é de uma igreja batista, se casar com um camarada da igreja batista, é muito menos problema na sua vida. Porque o que você acredita, ele também acredita. A forma que seu filho vai ser criado vai ser aquela mesma. Os seus parentes são daquela mesma religião. Então não é algo que você deve ver como sendo muito inconveniente. Nos dias de hoje,
Acontecem muitos casamentos de pessoas que são de religiões diferentes e não tem tanto problema, sacou? Nos dias de hoje. Isso antigamente era raríssimo. O simples fato de você ser de outra religião já era algo que impedia a família de aceitar aquele casamento. Mas esses caras, que sabiam ler e escrever, não se converteram ao catolicismo, planejaram o dia da revolta. Eu falei com vocês que eles fariam uma revolta no dia dos festejos de Nossa Senhora da Guia, aproveitando que a elite estaria na festa, a força policial também estaria na festa, eles poderiam fugir de suas senzalas, invadir os quartéis, tomar as armas e tomar o poder na Bahia, proclamando uma república islâmica, acabando com o catolicismo e com a escravidão para aqueles escravos muçulmanos. Pretos católicos que não se convertessem continuariam como escravos. E muito possivelmente, daí que vem a traição. O movimento foi delatado, o governador, sabendo de tudo que ia acontecer, organizou a parada, falou: a festa vai rolar, só que os soldados vão ficar dentro dos quartéis, quietos, armados e preparados. Ah, por quê? Vocês vão ver por quê. E foi dito e feito. No dia dos festejos, os escravos achando que tudo ia acontecer do jeito que eles tinham planejado, fugindo das senzalas. Quando se aproximaram dos quartéis, como o Forte de São Pedro e o quartel da Moraria, os camaradas, assim que entraram nesses fortes, foram recepcionados a bala. Sacou? Os que não morreram no pátio desses quartéis foram perseguidos até a orla, até a praia, e foram literalmente destroçados. Sacou? E aí eu comentei para vocês que, é claro, o movimento não deu certo, mas algumas coisas aconteceram. Como, por exemplo, proibição de importação de escravo de origem muçulmana. Muitos deles foram deportados, mandados de volta para a África. 4 deles foram executados. E passou a ter um medo grande de que pudesse acontecer uma revolta aqui, como havia acontecido no Haiti. Aí você fala, por quê? Porque entre 1791 e 1804, vocês estão vendo a Revolução Francesa com Adelarme ou já passaram de Revolução Francesa? Vocês estão na Revolução Francesa. Quando Adelarme chegar na fase jacobina, no Grande Medo não, Grande Medo é no começo, no período do terror, na fase jacobina, um camarada vai sair, eles vão aprovar uma série de medidas, e o interessante é que são medidas como, por exemplo, o acesso à terra, a educação, a igualdade de direitos, o fim do voto censitário. E aí, você vai ter, meu velho, um camarada chamado Jacques de Toussaint Louverture, que vai sair lá do Haiti, que era uma colônia francesa, vai parar na França e vai conseguir uma reunião com o gabinete jacobino, com Danton, com Marat e com Robespierre. E ele vai falar assim com os caras: se vocês estão fazendo um movimento que se baseia nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma que todo homem nasce livre e igual, por que se mantém a escravidão? Ou por que me tratam diferente? Sacou? E aí, essa argumentação do Toussaint Louverture, junto à cúpula jacobina, consegue a aprovação do fim da escravidão nas colônias francesas. O camarada volta para o Haiti endeusado, sacou? Com o fim da escravidão por decreto. Só que você vai continuar a matéria, e o Adelarme vai falar que no final da Revolução Francesa vai entrar a era napoleônica. E quando Napoleão Bonaparte assume o poder, uma das primeiras coisas que ele faz é anular as determinações jacobinas. Ou seja, vai voltar a escravidão no Haiti. E o Haiti tinha uma população parecida com a população da Bahia em proporção de brancos de livres e escravos. Era mais ou menos 3 livres para 7 escravos. E aí você imagina que aqueles 3 brancos livres queriam fazer os escravos os negros voltarem a ser escravos, brother. Por decreto, não vai conseguir. Foi um massacre, foi um banho de sangue. Basicamente, brancos que sobreviveram no Haiti foi porque fugiram ou porque já eram conhecidos como abolicionistas. Porque o resto foi massacrado. E o Haiti, depois daquilo, né, velho? O Napoleão Bonaparte vai desembarcar tropas no Haiti e vai ser um banho de sangue, cara. O Haiti vai ser incinerado, de cima até embaixo. Sacou? O Toussaint Louverture vai ser preso e executado, depois o Jacques Dessalines ocupa o lugar dele. O Haiti
é o primeiro país da América Latina a conseguir a independência dele, o primeiro da América, os Estados Unidos, mas o Haiti, depois do processo de independência dele, era um país totalmente destruído, devastado pela guerra. E a sensação que se tem é que o Haiti vem passando por flagelos e flagelos após a sua independência. São terremotos, maremotos, pestes e mais um monte de desgraça que acontece naquele país desde o processo de independência deles. E aí, claro, sempre tem aqueles babacas racistas que usam justificativas pseudo-religiosas, igual, por exemplo, nós temos lá o Marco Feliciano, que já falou que o Haiti paga porque é a desgraça da herança africana, sacou? A do quê? É a maldição da África. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez. Coloca lá Marco Feliciano e a maldição da África, você vai ver qual é que é. É impressionante. E o camarada fala abertamente mesmo, tá? Ó. Abertamente. Tipo assim, aquele povo tá passando isso, isso aí é castigo de Deus. Deus está mandando isso aí para eles. Eu fico muito bolado. Em pleno século XXI, terceiro milênio, o camarada usar uma justificativa deturpada das coisas para poder impor e falar um negócio dessa forma. Mas, enfim, passou a existir um medo de que aquilo que aconteceu no Haiti pudesse acontecer na Bahia também. Beleza? A Sabinada é uma revolta que ela é muito ligada à farroupilha. Aí você fala assim, por quê? Porque você imagina que aqui nós temos dois grupos, meu velho, que têm interesses bem distintos na Sabinada. Nós temos os fazendeiros e os militares. Os fazendeiros são descontentes com o centralismo político. Eles querem governar a Bahia, beleza? E os militares estão insatisfeitos porque ganham pouco, sofrem racismo e ainda estão sendo mandados para poder lutar lá na Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha de todas essas é a mais underground, sacou? É a que mais consumiu tropas do governo. Então era muito comum na época o governo pegar tropas de uma região que não tinha conflito e mandar para lutar na Revolução Farroupilha. Diga-se por passagem, tem uma curiosidade a respeito de baianos e gaúchos, que até os dias de hoje você vê uma ou outra pessoa repetindo e não sabe de onde que é a origem. Por exemplo, já ouviram os caras falarem que os gaúchos são gays? Ah, gaúcho é gay, trilegal, isso aqui, é viado e por aí vai. E por outro lado, você tem aquela ideia de que os baianos são preguiçosos, pode crer? Essa ideia de que um é gay e o outro é preguiçoso começa aqui, ó. Sacou? Começa como brincadeira, como zoação mesmo, meu velho, e basicamente persiste até os dias de hoje. Ah, por quê? Porque quando o governo regencial falou que as tropas da Bahia deveriam ir combater os farroupilhas, os baianos vão falar assim, não vou combater com esse cara, não. Um monte de camarada frescalhado, eles que se virem por lá. E, na verdade, essa brincadeira ou essa zoação aí de que é afrescalhado ou não, era medo. Aí você fala assim, medo por quê? Porque a maioria das tropas que iam para Farroupilha não voltavam, sacou? E por outro lado, os gaúchos sendo chamados de homossexuais ou de gays pelos baianos, vão passar a falar que eles são cagões, medrosos, preguiçosos, sacou? Eles não vêm para cá porque têm preguiça de andar até aqui. Eles não vêm para cá porque não são acostumados a trabalhar, aqui nós trabalhamos. Eles não vêm para cá porque a vida deles é ficar deitado na rede. Então se cria estereótipo de uma região e de outra região que até os dias de hoje persiste e você não sabe de onde que veio. E é que eu estou te dando ideia, onde elas começam, sacou? Diga-se por passagem, tem uma curiosidade, é uma especificidade, né? Durante a Revolução Farroupilha, o principal líder, que era o Bento Gonçalves, ele foi capturado. E não prenderam ele no Rio Grande do Sul porque tinha medo que ele fugisse, sacou? Mandaram ele para onde? Para bem longe do Rio Grande do Sul. Mandaram ele para onde? Para Bahia. E ele fugiu da penitenciária da Bahia. Aí você fala assim, fugiu por quê? De novo, fortalece essa crendice que eu estou te dizendo, de que os baianos preguiçosos sequer tiveram a disposição para vigiá-lo enquanto ele estava preso. Os caras conseguiram sair do Rio Grande do Sul de navio, fazer o planejamento para retirar o cara lá de dentro, mas foi um planejamento muito bem feito, da maçonaria do Rio Grande do Sul, com a maçonaria da Bahia. Os caras tramaram o dia, sabiam o rodízio dos soldados, o momento que ia ter troca de guarda, o dia que a maioria tinha com menos soldados na cadeia. Então foi tudo muito bem feito e planejado para retirar o cara de lá. Tanto é, quando o Bento Gonçalves foge da Bahia e retorna para o Rio Grande do Sul, os farrapos tinham certeza de que o Rio Grande do Sul ia ser independente do Brasil. Só curiosidades. Acontecimentos desse momento aí.
E aí, velho? Então, ó, motivos dessa revolta. Os fazendeiros querem ter o poder político, administrativo em suas mãos. E não querem que os militares partam para a Revolução Farroupilha, assim como os militares também não querem ir. Os militares não querem ir porque a chance de morrer é grande porque ganha pouco. E os fazendeiros não querem que eles vão, porque se eles forem, quem vai defender os fazendeiros se acontecer uma nova revolta de escravos? Você imagina que um dia desse já aconteceu o levante malês. Por que não poderia acontecer de novo? Há 2 anos atrás aconteceu a revolta dos maleses, velho. Se não fosse as forças policiais em Salvador, a revolta poderia ter ocupado o poder e a história seria outra. E aí? E aí, cara? Em acordo militares e fazendeiros, o golpe foi facilmente dado e executado. Beleza? Tomaram o poder com facilidade. Quem poderia defender o governo baiano seriam os militares. Se os militares estão do lado dos golpistas, quem defende o governo? Já era. Ocuparam o poder, liderados por esse médico e jornalista chamado Francisco Sabino, daí a sabe nada, sacou? E ocuparam o poder e ficaram no poder até chegar às tropas regenciais. O desfecho de todas as revoltas é o mesmo, sacou? O que vai acontecer? O envio de tropas regenciais liquida aquela revolta, sacou? Vai ter uma quantidade significativa de mortos, mas muito longe daquilo que aconteceu na cabanagem, por exemplo. Lá morreram 30 mil, aqui vão morrer 3 mil. Fazendeiros não vão pegar em armas para poder combater tropa regencial. E os militares, assim que chega uma patente superior em Salvador, chega um general, um marechal, e fala, ó, vocês militares que se voltaram contra o governo, traidores, desertores, a punição para vocês é a morte, para todos vocês. No entanto, se vocês voltarem para os seus postos de trabalho, imediatamente eu vou anistiar vocês e vou passar uma borracha e esquecer. Não vai acontecer nada. E foi isso que rolou mesmo. A maioria dos militares voltaram para os seus postos, obedeceu a alta patente, voltaram para os seus postos. Esses 3 mil que morrem, na maioria, são jagunços dos fazendeiros e alguns militares que morreram nesse processo de fato. Agora, elite, observa outro detalhe, não é uma revolta social, não é uma revolta pelo fim da escravidão, não é uma revolta por melhores condições de vida para a população da Bahia, é uma revolta para agradar militar e fazendeiro. Tranquilo? Show de bola? Mas, vamos ver se tem dúvida aqui da galera. Que naquela aula deu dúvida pra caramba. Vamos ver aqui. Sim, papá. Aqui, ó. Aqui a Cibele. Foi proibida a importação de escravos de origem muçulmana, é isso? Justamente. Depois da revolta não pode mais. Agora que vi no slide. Obrigado. Beleza, estou tranquilo. Inclusive, uma das coisas que, se não tivesse acontecido a revolta dos maleses, galera, o Brasil poderia ter uma população islâmica muito substancial, tá? Muito substancial mesmo. Depois que esses escravos são proibidos de serem importados, e a religião daqueles que estavam aqui passa a ser proibida. Inclusive, esses camaradas vão ser proibidos de se reunir para fins religiosos, esses muçulmanos, e vão ser proibidos também de andar à noite. Aí você fala assim, pô, mas os escravos andavam à noite, tal e coisa? Não andavam, velho. Tem que imaginar que os escravos, eles tinham um dia de folga deles, pode crer? E também tinha noites liberadas, para você poder sair de uma fazenda e visitar escravos em uma outra fazenda. Esses camaradas vão constituir família, vão buscar parceiros, né? Então havia certas liberdades para esses escravos em determinados momentos. Depois disso aí, por exemplo, escravo de origem muçulmana dificilmente sai da senzala ou da lavoura. À noite, nem pensar. Se encontrar com pessoa de uma outra senzala, de forma alguma. E aí você vai reduzindo e anulando o grupo. Beleza? Lembrando que, assim como nos dias de hoje nós temos uma população muçulmana muito pequena no Brasil, um outro grupo que você também está vendo que está diminuindo muito substancialmente são as religiões de matriz africana, cara. As religiões de matriz africana, elas são muito presentes no Brasil, desde a época do período colonial, nas comunidades mais pobres do Brasil, sacou? Você tinha lugar que, por exemplo, a igreja não ia, mas tinha um terreiro de umbanda, de candomblé. As mães de santo e pais de santo faziam a função de que um pastor ou um padre fazia. Só que de um tempo para cá, essas religiões não só, meu velho, passaram a ser perseguidas,
não só na vida real, mas institucionalmente também. Aí você fala por quê? Porque nós temos uma bancada religiosa muito significativa no Congresso. E boa parte dos membros dessa bancada religiosa não respeitam a nossa Constituição, que afirma que nós devemos ter liberdade e tolerância religiosa plena. Para os senhores terem uma leve ideia, há 4 anos atrás nós tivemos uma discussão sobre o retorno do ensino religioso nas escolas públicas. De quem que você acha que vai ser a ideia? Da bancada religiosa, sacou? Ah, por quê? Voltou. Porque isso aí passou de deixar de existir nas escolas, já que o Estado brasileiro é um Estado laico. E a sua formação religiosa deve ser feita dentro da sua igreja, com a sua família, sacou? E aí os caras, não, vamos voltar para... O Brasil é um país laico, mas não é um país ateu. E aí conseguiram aprovar a reforma para voltar com o ensino religioso para as escolas. A galera da escola particular conseguiu sair fora. Sair fora por quê? Porque você não é obrigado a dar um ensino religioso. Nas escolas públicas é obrigado. Você não é obrigado a fazer a disciplina, mas que ela é obrigada a ser ofertada nas escolas públicas, ela é nos dias de hoje. E aí a discussão, depois disso aí, a próxima discussão foi a mais feroz. O que vai ser o ensino religioso ofertado nas escolas públicas para aqueles que querem? E os alunos que não querem fazer aquele ensino religioso, eles vão fazer o que naquele momento? E os caras, não, os alunos que não querem fazer aula de ensino religioso, eles vão para uma outra sala para poder fazer uma outra coisa. Nem sala tem. Que outra coisa que vai fazer? Os moleques vão ser obrigados a ficar na sala de aula, ouvindo falar da religião do outro, que é isso, aquilo e aquilo outro. Já foi uma derrota, sacou? E aí a derrota maior chegou no STF. Hoje em dia está tudo indo para o STF. Qualquer coisa não vão para o STF, sacou? Daqui uns dias eu perguntar se eu vou poder dar aula ou não, vamos para o STF. E aí, velho? E aí a discussão que chegou no STF foi: as aulas de ensino religioso vai falar o quê? Vai falar sobre a história das religiões ou vai falar de religiões específicas? Sacou? Quando falou sobre a história das religiões, eu vi uma luz pequena no fim do túnel, que inclusive ela seria uma alimentadora da tolerância muito grande entre nós. Você visse a história do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, da umbanda, do candomblé, sacou? De todas as outras, do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo. E aí você passaria a ver que essas religiões que nós achamos que são tão diferentes têm muito mais coisa em comum entre nós do que se imagina. Não. Vamos dar aula de ensino religioso cristão, católico e protestante. Umbanda, quimbanda, candomblé, qualquer outra coisa de matriz africana, não é religião. Por isso que não vai ser dado. Como que você fala que não é religião, rapaz? Como? Sacou? Como que você fala que aquilo ali não é religião? Com base em quê que os camaradas estão falando isso? E é isso que foi aprovado, galera. E agora, por último, nós passamos por uma fase aí de surfista de Cristo, atleta de Cristo, os lutadores do MMA de Cristo. E agora, por incrível que pareça, se eu não me engano é na Isto É, dessa semana, vai ter uma reportagem falando sobre os traficantes de Cristo. Que eu não conseguia acreditar quando eu vi aquilo. Sacou? Traficante de Cristo. Os traficantes de Cristo estão acabando com todos os terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou qualquer outra coisa de matriz africana em todos os morros e comunidades do Brasil. Acabando. Pra você ter ideia, a reportagem que eu li estava falando que os caras proibiram as pessoas de entrar ou sair da comunidade usando uma roupa completamente branca, porque seria roupas de entidades religiosas africanas. Só para você ter uma leve ideia de como que esse país está. Sacou? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui a dúvida, que já tem uma galera que cana aqui já. Ó. Os escravos muçulmanos viam de qual região para o Brasil? Os escravos vinham de várias regiões do Brasil, de várias regiões da África, mas principalmente o norte africano, onde o Islã passou com maior força, sacou? Então você vai ter escravos muçulmanos de basicamente toda a África, mas os escravos iorubás, ou escravos maleses, Kelly, são aqueles que são do extremo norte da África, onde hoje é Marrocos, e assim vai. Esse sinalzinho que bateu aí é o nosso mesmo? É? Show de bola. Na aula que vem, então, senhores, eu termino de passar pela balaiada e farroupilha e ingressamos no segundo reinado, ok? Show de bola?
Márcia, então. Valeu? Tranquilo, Kelly. Show de bola, beijo pra vocês. Até mais. Tchau.